Oi, tudo bom? Sejam bem-vindos. Quem não me conhece, sou Márcia, e quem já viu outro vídeo meu, sejam bem-vindos de volta. Então, vamos falar aí sobre as cenas de Branca de Neve que foram regravadas e as cenas que foram acrescentadas no filme, né? Eu já vi aí muita gente falando coisa, falando um montão de bobagem, até mesmo críticos já famosos, né, importantes, que tem um canal grande que todo mundo vê também falando coisa que não tem nada a ver, fantasiando que foram regravadas cenas que nem foram essas que foram regravadas. Bom, antes de tudo, se você ainda não viu o filme, nem perde seu tempo e vê esse vídeo. Vai ver o filme primeiro, porque aqui eu vou falar de coisas que você que não viu o filme não sabe, né? E outra, se você é o tipo de pessoa, ai, não me dê spoilers, então vai embora, porque obviamente vai ter spoilers, né? Então vamos lá. Para quem gosta muito de cinema e sabe o que é continuidade, você assiste o filme e você percebe na continuidade o que foi regravado, o que foi colocado, acrescentado, dá para ver. Dá para ver por quê? Dá para ver por coisas simples como o cabelo da Rachel Ziegler, sabe? Vou dar uma dica se você assistir o filme, se você prestar atenção na parte onde ela tá lá na floresta, que ela conhece os amiguinhos do Jonathan, né? Que é o ladrão de batatas, né? Porque no lugar de um príncipe colocaram um ladrão de batatas. Esse né, um ladrão revolucionário, um Robin Hood. Então, você vai ver que nessa cena que ela tá ali, que ela conhece, né, a trupe de teatro que viraram revolucionários, você vai ver que ela tava com o cabelo maior, tá? Um comprimento maior, com um penteado mais solto, assim, e logo em seguida, depois que ele leva a flechada, e depois tá lá na mesa com o anãozinho, né, de salvar a vida dele, que ele desmaia, ela já aparece com o cabelo bem curtinho e bem encolhidinho assim. Um penteado totalmente diferente, sai totalmente da continuidade ali. Por que sai da continuidade ali? Então, gente, o que foi acrescentado? O que foi regravado, né? O que foi acrescentado, tá? Foi todas as cenas do princípio. Acreditem, quando o filme já estava pronto, ali, tá? No final de 2023, filme já pronto. É que todo aquele princípio do filme não existia. Não existia. O papai, mamãe, ela ali na vila, criancinha, menina boazinha, toda parte da infância dela não existia. Simplesmente não havia uma explicação de por que ela se chamava Branca de Neve daquela forma. A explicação era simplesmente que alguém perguntava, ela falava, eu nasci no meio de uma tormenta de neve, por isso sou chamada Branca de Neve. Era a única explicação que tinha no filme. Então o que acontece? Quando o filme já estava pronto, que eles fizeram uma primeira mostra de provas, né? A mostra de prova para um grupo seleto de gente. Praticamente todos os filmes têm isso, tá, gente? O estúdio ele mostra o filme primeiro, depois de pronto, para um selecionado ali de gente, né? De pessoas de várias idades diferentes, todo. Elas assistem o filme e depois, né, respondem o questionário falando o que acharam, o que entenderam do filme, tá? E a nota aí foi uma nota muito baixa. E o que mais as pessoas questionavam, em especial as crianças, né? E gente que é consumidora, né? Então, nessa avaliação, né, uma das coisas que as pessoas mais questionaram foi por que é Branca de Neve se não é branca como a neve? Né? Porque no conto clássico e mesmo no desenho animado, qual é a coisa? Ela é uma menina que nasceu branca como a neve, com os lábios vermelhos como carmim, né? O cabelo preto como a
a árvore, né, de ébano, como a noite, né, depende da adaptação, tem essas. Então, acrescentaram essa cena, vamos pensar em como explicar isso, né, só ela falando que foi assim, que nasceu na tempestade, não. E aí também pensaram, vamos colocar uma relação dela com o pai, para poder explicar, né, toda essa coisa revolucionária dela, por que que ela quer, né, tomar o controle do reino, né, por que que ela quer salvar o seu povo dessa rainha malvada, né, vamos dar um contexto nisso daí, né, então eles colocaram isso depois. Obviamente, né, isso é uma coisa que iria contra o pessoal progressista, contra os woke, né, porque, não sei se vocês se deram conta, isso levantou a moral de um pai, usaram figura paterna e levantaram a moral da figura paterna, masculina, patriarcado, entendeu, né. Olha, se eles tivessem querido usar um pouquinho de criatividade, eles podiam ter colocado a mãe, né? Que a mãe era a rainha, casou com um cara príncipe, né? Podia ter. Mas, né? Nessa altura do campeonato, o público de prova já tá dando 0 aqui para esse filme. Vamos colocar, mete uma coisa conservadora aí. Seja o que Deus quiser, vamos colocar, porque já tá vendo que tá falhando. Então vamos lá. Agora, o que foi regravado, né? Gente, a parte do príncipe, do romance, não tinha romance, tá? Vocês viram, né, quando a Rachel Ziegler falou sobre o filme e tal, falou, não vai ter um príncipe salvador, não vai ter isso. Gente, não tinha o beijo, não tinha beijo, nenhum beijo, você vê, ainda rolou praticamente 2 beijos no filme, porque teve uma hora que eles começam a cantar um para o outro e quase se beija, e depois teve o beijo que ele beija ela para ela poder despertar do feitiço do envenenamento, né? Não tinha esse beijo. Não tinha, a rainha não abriu o livro, tiveram que regravar a rainha abrindo o livro e lendo. Ah, um beijo de amor. Porque não tinha, não, gente. Sabe quem? Ela despertava da coisa ali pela energia, uma magia ali dos duendes, sabe? O Dunguinho ali falando, entendeu? Era ali que ela despertava, era assim que era o filme antes. Eles regravaram. Por quê? Porque quando eles fizeram, né, esse teste de prova, as pessoas falaram, tá, mas e o romance, né? Então pra que tinha esse rapaz aí então, né? Ele levou a flechada e morreu, né? E as crianças, o príncipe morreu, né? Porque para as crianças não interessa, é um ladrão, mas é príncipe, né? Porque, não sei se vocês sabem, na Rapunzel, né? Rapunzel Enrolados, o príncipe não é um príncipe, é um ladrão, né? E esse ladrão as crianças chamam de príncipe. Então as crianças vão na Disney, tá lá, o Flynn, não é o Flynn, é o príncipe da Rapunzel. É o príncipe da Rapunzel, é um bandido, né? O filme tinha sido para agradar o pessoal progressista, pessoal woke. De repente, eles quiseram arrumar a coisa para agradar os dois lados, gregos e troianos. Mas a gente já sabe que não deu certo, né? Mais uma coisa também, né? Nessa daí que eu queria falar, que tem críticos, que tem youtubers que falam besteira. Não foi os anões que foi inventado depois. Eles não fizeram nesse ano que o filme foi atrasado, né? Não eram os anões, tá? E o filme nem sequer foi atrasado em um ano só, como vocês pensam. Não, o filme era para ter estreado em 2023, no final do ano, ali na época que estreou o Wish. Porque sim, Branca de Neve era o filme pensado para comemorar os 100 anos da Disney. Aí depois falaram, não, foi o Wish que foi inventado por cento da Disney. Não, gente, era 2 filmes. A Disney sempre tem isso de lançar 2 filmes no ano, 2 blockbusters no ano, entendeu? E era isso. Então, o ano passado era Divertidamente e Mufasa, né? Então, eram os dois. Só que, com toda a polêmica que teve com Rachel Ziegler, todo né, como as pessoas rejeitaram o trailer, né? E como na mostra de prova o filme foi reprovado, eles tiveram que arrumar tudo, mas não foi os duendes, não foi os anões, entendeu? Os anões já estava certo,
Antes do Peter Dinklage, aquele ator, né, o ator anãozinho do Jogo de Trono, né, desculpa que eu falo muita palavra em espanhol, tá? Antes dele falar aquilo, já estava decidido da Disney que não ia ser anões. Entendeu? Eles já, você acha que ele não sabia? Ali tem um montão de gente progressista. Eles tinham um departamento só de progressismo, só de woke. Eles sabiam de diversidade, eles sabiam que não podia colocar, não. Esse filme está sendo produzido antes da pandemia, antes da quarentena. Entendeu? As primeiras fotos que vazou da Rachel Ziegler com as fivelinhas, eles estavam gravando o filme aí em 2021, na pandemia. Eles estavam gravando o filme. As imagens chegou pra gente ainda tava, vários países, na América do Sul aqui, os países estavam em quarentena. Tá muito tempo fazendo esse filme. Gente, tudo aquilo ali dos anões não se faz em um ano, não se faz em 6 meses. Eu sei que vocês mexem com a inteligência artificial, coloca aí o prompt, bichinho andando, bichinho falando, não sei o que, aparece, pra vocês tá legal? Não, não é assim não, gente. Presta atenção na maravilha que é aquilo ali, no bem feito que é aquilo ali, o realismo da cara daqueles anões. Aquilo ali se faz em anos, leva anos pra fazer aquilo ali naquela qualidade, são anos, tá? Você pode crer que com certeza 2, 3 anos levou pra fazer só os anões. E depois tem que refazer as coisas em pós-produção. Sabe que é pós-produção? Depois que o filme tá todo, né, feito, tudo, decidido, né, as cenas que ficou, tudo que cortou, tem que refazer, porque como é que tem que inserir eles ali junto com a atriz, tudo, aí tem que passar mais uma camada de filtro, passar mais uma correção. Isso aí é pós-produção. Entendeu? É difícil. Toda aquela cena deles na mina ali, deve ter levado quase 1 ano pra fazer. Ah, tá falando besteira, né? Assim não é fácil. Não, não é não. É assim mesmo, é difícil. Vocês perceberam como eles têm pelo na cara, os pelinhos na cara, a barba. Tem hora que o Dunga tá sentadinho lá deprimido porque fizeram bullying dele, né? E a Branca de Neve chega pra conversar com ele, senta do lado assim, no murinho assim, né? E dá pra ver os pelinhos, né, a luz do sol de fim de tarde, você vê os pelinhos da cara dele, vê os pelinhos da orelha dele, sabe, aquela penugem de pelo que a gente tem na cara, tudo isso se via. Por que os duendes, né, eu chamo duende, mas assim, por que os anãozinhos eles são assustadores? Por causa do realismo, porque tá misturado pra gente ali, entendeu? No cérebro da gente tá os bonequinhos, né, bonequinho como, né, dos desenhos da Pixar. Tá, o que assusta a gente é assim, né, é os bonequinhos, como a gente assiste dos filmes de Disney Pixar, né, mas tem uma coisa de humano ali, de realismo, de ruguinha na cara, da pele, sabe, de textura de pele, de tudo, né, o realismo dos olhos. Então você tem o Dunga orelhudo, narigão, aquela carinha de caricatura, mas um olho realista, tudo é isso que para algumas pessoas eles terminam se tornando assustadores, né? Nossa, eu tenho medo disso aí, porque que diabo é isso, entendeu? É como ver um extraterrestre, é por isso, mas aquilo ali levou muito tempo para ser feito, muito tempo para ser feito, ok? Então, não foi inventado depois, tá? A questão é que, assim, quando saíram, né, a primeira notícia, a primeira foto dos revolucionários ali, amiguinhos do ladrãozinho de batata, né, que ficou no lugar do príncipe, o Daily Mail, né, deu aquela notícia de que, olha só o que são os anões agora, olha, e aí todos os meios, né, mais conservadores, né, todos os canais de YouTube mais conservador, tudo da galera, né, como dizem aqui nos nerdolas, né, todo mundo potenciou isso aí, olha só, não vai ter anões, vai ser uns bandidos, era muito engraçado que tem um canal do mexicano que ele falava assim, os 7 drogadictos, os 7 bandidos, os 7 marginais, ele dava tudo quando era nome, né, pra eles aí, né, porque a notícia que ficou era essa, não, ali tem 7 indivíduos ali, nós não vimos os anões, então são eles, Disney tá nos enganando, vai colocar 7 bandidos, 7 revolucionários, outros diziam, não, esses daí são os atores que fazem dos anões, depois aparecem os anões, não, gente, nada a ver,
Os anões estavam criados aí, essa imagem vazou, mas os amiguinhos ali do revolucionário ali já existiam, e o que passou foi que quando colocaram essa cena da família, acrescentaram essa cena da família, aumentaram a ceninha de romance, o beijo, que o ladrãozinho vai lá, volta no reino e é preso, e ele escapa da prisão lá com o caçador negro, não tinha aquela cena, olha a cena que o negro ganhou, que o ator negro ganhou ali, hein, olha a cenaça que o cara ganhou. Então, assim, essa cena não existia, nada disso existia, né, tinha tempo de filme, e o tempo de filme tinha de, sim, Branca de Neve andando lá na floresta com eles, com os 7 ali, conhecendo a realidade deles, eles, né, mostrando como eles eram trupe de teatro, como eles, né, faziam malabares, faziam suas coisas todas, né, tinha musiquinha com eles, né, tinha toda uma coisa que ela caminhava com eles ali naquele campo, que é de onde saiu aquela foto, entendeu? Aquela imagem, mas nunca foi que ele era no set, só que assim, eles tinham um protagonismo que foi cortado quando tiveram que colocar outras cenas, e quando eles viram que o público tinha rejeitado, ia rejeitar mais, né, ainda, ia ficar mais feio ainda, e então eles quiseram agradar gregos e troianos, e terminou dando merda, né. Para vocês que odiam os anões, pensa na seguinte coisa, né, que odiam esses anões de CGI. Pensa na seguinte coisa, toda a maravilha do realismo daqueles anões, e assim como os jogos de videogame que vocês jogam, outras coisas, abre a possibilidade de que no futuro, numa próxima remake de Branca de Neve, né, e da Pequena Sereia, essas coisas, tenhamos uma Branca de Neve branca como a neve, cabelo preto como essa daqui, entendeu? Que tenhamos sim uma Pequena Sereia ruiva, entendeu? Os anões ali são essa possibilidade que está abrindo pra gente, porque por que a Disney pôs os bonequinhos de computador, né, de CGI, porque o público ia aparecer gente igual o ator lá, ia falar, ai, por que colocou anões, isso discrimina, era isso que ia acontecer, se tivesse entrado. Vamos fazer uma cronologia aqui, de como deram todos os fatos, até até chegar agora, que a gente já sabe que fracassou na bilheteria, né, então vamos lá. Pra vocês verem como a coisa já tá feita faz muito tempo, para de inventar que os anões foi depois que vocês não gostaram dos 7 bandidos, pelo amor de Deus, tá? Vamos colocar a cronologia, olha, em outubro de 2016, foi quando eles falaram, estamos trabalhando num projeto de um live action de Branca de Neve. Junho de 2021, anunciam que Rachel Ziegler será Branca de Neve. Janeiro de 2022, Interdinha que foi criticar, né, o filme falando, se a Disney colocar isso, que isso, Disney vai colocar 7 anões de novo, que coisa é essa, né? E aí, a Disney já respondeu, não serão 7 atores com enanismo, serão 7 criaturas mágicas. Só burro não ia entender que as criaturas mágicas ia ser coisa de CGI, ia ser, vamos lá. Em setembro de 2022, foi que veio, quando a Raquelita, Rachel Ziegler, falou as primeiras coisas que desagradou todo mundo, né? Quando ela mostrou que ela não gostava do filme clássico. Então, isso aí foi em setembro de 2022, porque em setembro de 2022 aconteceu a Expo D23, tá? Expo D23. O que foi? Foi aquela grande exposição, né? A Disney sempre faz um evento grande, né? Praticamente todos os anos, para contar para falar, né, para revelar qual é os novos lançamentos que vai vir no ano seguinte, ou, né, 2 anos depois. Só que nesse ano era especial, porque D23 era o ano, né, aí dos 100 anos da Disney. E aí apareceu Rachel Ziegler do lado da Gal Gadot,
né, já todo mundo sabendo, essa é a Branca de Neve, essa vai ser a Rainha Malvada, né, e aí foram na entrevista, ela falou, não, vai mudar completamente a narrativa da história, não vai ter um príncipe, vai ser salvada por um príncipe, porque, vamos que, né, a história de 1937 é uma coisa passada, né, coisa antiga, né, não vamos fazer a mesma coisa agora, né, óbvio que agora né, a princesa vai ter um empoderamento, vai ter, né, um objetivo na vida, não vai ser um príncipe que vai salvar ela, acho que quando ela fala isso, gente, né, de setembro de 2022 já tinha começado a gravar o filme já tinha gravado um montão de cena do filme já, eles gravaram em quarentena. Bom, julho de 2023, olha só, julho de 2023, olha quanto tempo, no ano seguinte, lá quase no meio do ano, foi que aparece as fotos. Então aí, vamos lá, estamos lá desde setembro de 2022, o povo, esse filme vai ser uma merda, essa mulher falando que não gosta do filme antigo, que o príncipe é um assediador, e lá, e não sei o que, né, isso aí, setembro de 2022. Só em julho de 2023 foi que apareceu aquelas fotos dos sete amiguinhos do bandidinho, né, que tava lá, né, o Daily Mail publica fotos de 7 personagens de etnias e gêneros, né, diversos acompanhando a Branca de Neve. Aí foi que a Disney foi revelar, né, que eram anões de CGI. E aí, misteriosamente, vazou uma fotinho dela já de Branca de Neve ali naquela cena dela na casa, né, da limpeza da casa com os anõezinhos de CGI. Foi aí que a primeira vez que nós vimos, né, quem são os anãozinhos. Agosto de 2024. Aí veio a pior das polêmicas, que foi a Rachel Ziegler publicar no Twitter dela, né, lembrem sempre Palestina Livre. Gente, os atores, eles não escrevem Twitter, tá? Eles não fazem as coisas da cabeça deles do nada. Eles têm uma assessoria de imprensa. Eles têm empresário, eles têm agente. Não é eles mesmo que pagar o celular e escrevem as coisas, não, tá? E aqui a equipe de assessoria de imprensa dela, o agente dela, entendeu? Achou que era legal que ela se manifestasse a favor de Palestina. Ela é uma estrela, né, progressista, gente, é woke, ela é amada por isso, tinha fãs por isso. Isso em agosto de 2024, quando o filme já tinha sido atrasado por causa de um montão de problema, né, porque não tinha sido aprovado na prova de teste e tal, vamos lá. Aí vem a outra Gal Gadot e coloca a bandeira de Israel e fala como tá com o seu povo de Israel. Por que aconteceu tudo isso aí, gente? Por causa daquele ato terrorista, entendeu? Ato terrorista lá, do Hamas, invadindo aquela festa de música eletrônica lá em Israel. Mas, enfim, eu acho que a opinião das duas políticas pode ser totalmente diferente do que ficou expressado nesses twitters, na conta do Instagram, porque quem cuida é a assessoria de imprensa, a opinião delas pode ser completamente diferente de tudo isso aí. E, bom, finalmente, em novembro de 2024, né, Trump ganhou as eleições. E aí, dona Rachel Ziegler, sua assessoria de imprensa burra, né? Fizeram ela fazer um vídeo no Instagram, um videozinho onde ela fala, né, que os que votaram em Trump e o próprio Trump jamais conheçam a paz, uma ameaça, né? Aí vocês imaginam, né? Só de sair ela ganhou, né? A maioria dos americanos contra ela, né? O cara ganhou as eleições. Foi a maioria votando nele. Então. E por fim, veio, né, março de 2025, né? As primeiras, né? A van-premiere do filme, chamar a imprensa. Não chamaram a imprensa toda, né? Selecionaram os meios de imprensa que eles iam chamar, os jornalistas, os repórteres que eles queriam, deixaram Rachel e Gal Gadot um pouco separadas, né, aí para que não corresse o risco de que algum repórter, alguém ali pega e então, você é a favor ela é a favor da Palestina, você sabe, não, o que você achou disso? Como que vocês estão convivendo? Gente, problemas do filme não é só essas polêmicas, tá? Obviamente, né, como
Você vê que os críticos, o pessoal mais progressista podia ter amado o filme, mas enfim, né? O filme tem seus problemas técnicos aí, porque nessa coisa de, né, inserir, né, coisas a mais, né, adicionar coisas a mais, como a cena da infância, assim, fazer toda essa emenda aí, né, para quem entende de cinema, você assiste o filme e você vê que tá emendado. Você vê que não encaixa, você entendeu? Você vê que, né, a ideia original do filme não era essa. A Disney não pagou muito para os críticos falar bem também, porque a Disney tem que juntar todo o seu dinheiro agora de publicidade, de comprar críticos, essas coisas, pro Lilo e Stitch. Esse dinheiro tem que ir para Lilo e Stitch agora, né? Então, nem quiseram mais. Isso aí já tá perdido, deixa pra lá, entendeu? Enfim, é isso. O vídeo largo pra caramba. Se você ficou aí até o final, te agradeço um montão. Muito obrigada e tchau.